Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Olá, bem-vindos à Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Sou Isabel Araújo Branco e estamos no Cham Centro de Humanidades para conversar com João Pedro Ferreira sobre Salgueiro Maia e os seus escritos, num episódio integrado nas comemorações dos 50 anos da Revolução Portuguesa. Este episódio é uma parceria com o Museu do Aljube Resistência e Liberdade e a Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril. João Pedro Ferreira, investigador integrado do Cham Centro de Humanidades, da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores, doutorado em História e Teoria das Ideias. Obrigada, João Pedro, por aceitar o nosso convite. Começo por perguntar como é que um jovem como Salgueiro Maia escolhe ser soldado profissional e entra para a Academia Militar em 1963? Pois, é bastante curioso, mas tem toda a razão de ser. É porque com o início da Guerra Colonial em Angola, em 1961, a Academia Militar abriu-se. Até essa altura era quase um coto exclusivo de uma elite, que eram os filhos dos oficiais. Mas com a necessidade que passou a haver de soldados profissionais bem preparados e em quantidade, abriu, e então muitos jovens vindos de vários estratos da sociedade, no caso dele, da pequena burguesia, vêm e eles, por gosto, muitos por idealismo, o caso dele, espírito de aventura, o que fosse, e até porque ser um oficial de carreira, que era aquilo a que a Academia Militar dava acesso, tinha um grande prestígio social, era relativamente bem remunerado para a sociedade da época, portanto tem todas as condições para uma pessoa, na situação do Salgueiro Maia, entrar para a Academia nessa altura. E de que forma é que a primeira experiência na Guerra Colonial, em Moçambique, em 67, 68, marcou Salgueiro Maia? Ele era um jovem alferes, portanto tinha terminado a Academia Militar pouco tempo antes, foi mobilizado para Moçambique e foi integrado como voluntário numa companhia de comandos. Ele era alferes de cavalaria, mas voluntariou-se para uma companhia de comandos. Sucede que logo nas primeiras semanas de operações, a operação mais violenta, o comandante e o segundo comandante foram feridos gravemente. Ele ficou o oficial mais graduado e teve que assumir ele o comando dessa companhia de comandos. Teve uma experiência imediatamente direta da guerra muito, muito crua. Isso marcou. Depois, sucede que, além de testemunhar a violência da guerra, testemunha também coisas que o marcaram, e depois que ele falou disso, na biografia que ele lançou, o Capitão de Abril, fala, por exemplo, de não haver evacuações. Ele fez a comparação, mas quando esteve na Guiné, se havia feridos em combate, já havia evacuações. Em Moçambique, naquela altura, e onde ele estava, não havia. Deu-se conta, por exemplo, da inferioridade do armamento das nossas tropas em relação às tropas do inimigo. Ele depois vai pormenorizar os RPG, as lança-granadas de foguete, a própria G3 em comparação com a Kalashnikov. Há uma série de elementos técnicos que ele repara. E depois há outra coisa que julgo que isso terá marcado ainda mais, que é o contacto com a população civil, com os colonos. Ele testemunha a hostilidade dos colonos em relação aos militares e também uma situação, naturalmente, que toda a gente atribui à proximidade da África do Sul, à influência do regime sul-africano, que é sinais de racismo que não seriam tão patentes noutras colónias. Portanto, isso marcou profundamente. Claro. Essa hostilidade dos colonos em relação aos militares, quais eram as razões? Isso depois deu origem a um incidente muito grave, já em 1973. Eles achavam que os militares não faziam o suficiente para os defenderem. Chamavam-lhes tudo, desde cobardes a chulos, que estavam lá só a ganhar o dinheiro deles. Havia uma hostilidade muito grande e, como lhe digo, poucos meses antes do 25 de Abril há um incidente muito grave entre os colonos de Moçambique, da zona da Beira, do interior dessa região, e os nossos militares. Okay. Salgueiro Maia era estudante de Antropologia. E em que medida o contacto com o meio universitário, em plena crise académica de 69, poderá ter influenciado a sua evolução intelectual e política? Olha, ele vem de Moçambique em finais de 68, matricula-se no ISCSPU, então ISCSPU, era Instituto de Ciências Sociais e Políticas Ultramarinas, no curso de Antropologia,
E eu não sei se ele chega a fazer alguma cadeira, ele só diz que não acabou o primeiro ano. Porquê? Porque havia a crise académica. Ele tem um contacto direto com a crise académica de 69. E isso põe-o em contacto com uma realidade a que ele não estava exposto antes. Portanto, ele não conhecia isso. E, naturalmente, o horizonte de leituras que vai fazer tudo isso conjugado com a experiência de vida e da guerra que ele já trazia de Moçambique, naturalmente que vai contribuir decisivamente para a sua formação intelectual. Claro, porque tem aqui várias experiências de vários meios diferentes e que acabam por se complementar, não é? Tanto a experiência de guerra do meio militar e da própria realidade em África, com depois todos estes movimentos fortíssimos. A agitação estudantil impressionou bastante depois disso. E passando um bocadinho à frente, ou seja, julho de 1971, Salgueiro Maia, ao chegar a Bula, na Guiné, funda e dirige o jornal da companhia, dá o título Os Progressistas. Como assim progressistas a combater na guerra colonial? Outras perguntas relacionadas com esta questão. Salgueiro Maia foi jornalista? Por quem? Para quem? Como é feito este jornal? Olha, é muito curioso isso, porque há um conjunto muito rico de jornais das unidades militares, chamados os jornais do mato ou jornais de caserna, são conhecidos por vários nomes, que eram os jornais feitos pelos soldados para os soldados que estavam em serviço nas unidades militares, mesmo nos postos mais avançados e mais isolados. Eram feitos de uma maneira muito artesanal, eram datilografados e depois policopiados a stencil, aquelas máquinas policopiadoras, formato A4. No caso do Jornal dos Progressistas, tinha 8 páginas, exceptuando o número especial de aniversário, que teve 16 páginas, em julho de 72, quando fez um ano da chegada deles. O jornal chamar-se Os Progressistas tem uma razão, é porque a companhia chamava-se Os Progressistas. O Salgueiro Maia, quando estava em Santa Margarida, quando formou essa unidade de cavalaria, deu um nome. Eles costumavam dar nomes, e ele propõe um nome aos soldados, e propõe o nome de Os Progressistas. Naturalmente, os soldados votaram e aceitaram, e a companhia passou a chamar-se Companhia de Cavalaria 3420, Os Progressistas. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que já há ali um certo ato de rebeldia, uma transgressão. Chamar-se Os Progressistas era quase provocatório. Mas faz todo o sentido, porque se nós formos ver outros jornais de unidades militares em que participaram soldados que depois tiveram uma intervenção muito importante no 25 de Abril e no período que se seguiu, nós encontramos jornais dirigidos por exemplo, pelo então capitão, depois major durante o processo, ele ficou conhecido como o Major Tomé, o Coronel Mário Tomé, felizmente esse ainda está vivo, o Coronel Carlos Matos Gomes, também é muito conhecido pelo pseudónimo literário como romancista, que é Carlos Valferraz. O Coronel Carlos Matos Gomes também participou num desses jornais, e eles têm posições, por vezes, até nós, quando estamos a ler hoje em dia, mas como é que era possível fazer-se isso? Era possível porque esses jornais não iam à censura. Sendo jornais das unidades militares, tendo como diretor, portanto, como responsável, o comandante dessa unidade militar, parte-se do princípio que ele tinha autoridade suficiente para saber o que é que sabia e o que é que não sabia. Portanto, se ele autorizava, estava autorizado e estava bem. E era assim que funcionava. Foi assim que funcionou. O jornal era feito pelos militares, para ser lido pelos militares, para circular entre os militares, embora houvesse um exemplar que ia para o comando do exército, e por isso é que eles ficaram guardados. Neste momento, o Jornal dos Progressistas faz parte de um núcleo de, julgo que 259 jornais de Angola, de Moçambique e da Guiné, e depois também ainda há outros de territórios onde não houve guerra. Há uns de São Tomé, outros de Timor. Esses jornais estão preservados, felizmente, na Biblioteca do Exército, estão em ótimas condições, digitalizados,
podem ser a consulta, e a Biblioteca do Exército facilita e cria condições perfeitamente ótimas para a investigação. Ainda em relação à circulação dos jornais, os soldados ficaram com eles, provavelmente haverá pessoas de norte a sul do país, quem participou na companhia, que terá os exemplares, ou pelo menos alguns exemplares do jornal. Na Biblioteca do Exército não estão todos, a coleção completa são 41 jornais, só lá estão 39, mas são perfeitamente significativos. Com uma curiosidade, quando, por exemplo, Salgueiro Maia, quando ele assinava um editorial, ou quando assinava textos como pseudónimo, o Progressista Mor, ou um progressista, acontece muitas vezes, o Progressista Mor, já se sabe que é ele. Outros assina mesmo Capitão de Cavalaria, Salgueiro Maia. Aparece, além da ficha técnica aparecer como diretor, aparece como colaborador. Portanto, nós temos uma lista bastante completa das pessoas que colaboraram nos jornais. Por exemplo, quando se chega ao último jornal, o número 41, em março de 1973, a maior parte dos artigos, se não todos, são assinados por um jornal, por um soldado mesmo, cujo pseudónimo era o Bigodes. António Rodrigues, julgo eu, não tenho a certeza do apelido, o Bigodes. E toda a gente sabe quem é aquele. E a certa altura, antes disso, o Salgueiro Maia, num dos seus artigos de comemoração de qualquer coisa, refere-se pelas alcunhas a cada um dos membros da companhia. É também, naturalmente, o jornal, uma forma de fortalecer os laços de camaradagem entre homens que estavam numa situação difícil, eles estavam no mato, eles combatiam. O jornal saía de 15 em 15 dias e era nos intervalos entre operações em que eles eram vítimas de emboscadas, faziam emboscadas, punham minas, rebentavam minas, faziam patrulhas, abriam estradas, auxiliavam as populações, por exemplo, na educação. O jornal reflete muitas dessas situações. Reflete, porém, até determinado ponto. Há coisas que nós, para compreendermos a evolução do pensamento do próprio Salgueiro Maia, temos que completá-las com, digamos, a cronologia da sua vida pessoal, que explica alguns artigos que vão saindo do jornal. Já lá vamos. Portanto, um sistema que está montado pelo regime para se autoproteger do que possa ser publicado, neste caso não funciona, porque confia, não é? Confia no próprio exército que, afinal, pode boicotar os próprios princípios do regime. O 25 de Abril resultou disso, precisamente. Os oficiais do quadro, soldados profissionais, que entraram em ruptura com o regime, por razões que eles próprios explicam. Salgueiro Maia explica muito bem isso na sua autobiografia, e temos indícios em artigos que vão aparecendo no jornal de que há um distanciamento crítico e depois uma ruptura. Tinha-me perguntado se o Salgueiro Maia foi jornalista. Foi jornalista entre aspas. Naturalmente ele não era um jornalista, mas enquanto diretor de um jornal, escreveu artigos que foram publicados pelo jornal. Digamos que se fosse hoje em dia, ele teria direito àquela carteira de equiparado, que são aquelas pessoas que não são jornalistas com carteira, mas que por qualquer razão, até por serem donos, são diretores de um jornal e então podem requerer a carteira de equiparado a jornalista. Portanto, jornalista neste sentido, mas eu julgo que jornalista podemos usar sem ser muito abusivo, mas como um aspecto da atividade polifacetada do Salgueiro Maia. Os editoriais e artigos de reflexão assinados por Salgueiro Maia, Capitão de Cavalaria, o Progressista Mor, ou um progressista, como aliás já referiu, denotam uma linha de pensamento definida? Eu acho que nos permite aproximarmos da evolução do pensamento do Salgueiro Maia. Até porque há indícios no jornal que nos apontam para aí. Por exemplo, nas referências que ele escolhe. Ele não assina todos os editoriais, convida o capelão, o alferes capelão da unidade, para escrever alguns editoriais e sobretudo, aparecem textos
do Essa, aparecem textos muito críticos, por exemplo, de um militar americano, um capelão metodista americano, que escreveu sobre a Guerra do Vietnã e a sua experiência na Guerra do Vietnã, um senhor chamado Earl Stover. Depois aparecem artigos do Ortega y Gasset, aparece um artigo da feminista Helena Guimarães, que é uma das pioneiras do feminismo no nosso país, que foi mulher do primeiro-ministro a seguir ao 25 de Abril, do Palma Carlos. São artigos que nós à primeira vez pensamos, isto é uma coisa muito avançada para os soldados que estão na frente de combate. Mas sim, e as poesias, por exemplo, a poesia do António Aleixo, aparecem muitos poemas do António Aleixo, aparecem poemas do José Régio e aparece um poema do Vinícius de Moraes. Também não era para todos. Por isso, a linha de pensamento, se nós quisermos descortinar alguma posição ideológica, até em certas citações que ele faz, é um pensamento humanista, um pensamento, eu diria que tinha muitos pontos de contacto, por exemplo, com o personalismo cristão. Mas não sei se requer uma análise mais fina. E esses materiais que referiu, esses poemas, essas citações desses textos, eles estão em cenário de guerra, não é? Qual seria a fonte para citarem textualmente? Tinham os livros consigo? Tinham esses materiais? Teriam alguns e outros. Eles tinham acesso às revistas, às publicações, algumas publicações internacionais. Ele cita, quando há o artigo, que é bastante extenso, do capelão americano, do Earl Stover, ele cita que é da revista Army. E há outro militar americano que ele também vai buscar. Há coisas que são, por exemplo, até das seleções do Reader's Digest. Portanto, além de autores, também são tradutores. Sim, são tradutores, são ilustradores, são autores de palavras cruzadas, recolhem dados de efemérides, há artigos de história, por exemplo, resumo histórico da Guiné, e depois há uma série de informações que até lhes são úteis. Quando há a comemoração da chegada do Vasco da Gama à Índia, o Camões, porque eles estavam lá, 72, no centenário da publicação dos Lusíadas, tem um artigo sobre isso, muito interessante, que é assinado, e não é por Salgueiro Maia, é por outro elemento da companhia. Têm também anedotas, uma série de anedotas, e depois crítica desportiva. Começou o Campeonato Nacional, quem ganhará este ano? Vai haver os Jogos Olímpicos de Munique. Uma pequena biografia desse estreante, mas muito prometedor, Carlos Lopes. Coisas desse género. Sim. Falou agora em apontamentos humorísticos. No jornal de Mato, há lugar para o humor que vá para além das piadas de caserna? Sim, sem dúvida. Há muitas piadas de caserna. E ilustradas naquele estilo maroto do José Vilhena. Mulheres muito volumosas e sempre brincadeiras e duplos sentidos. Há esse humor. Está perfeitamente identificado, para rir, momento de humor, e há também momentos de ironia mais fina e muito engraçada. Alguns deles eu julgo que são textos do próprio Salgueiro Maia. Por exemplo, quando publica um pequeno texto chamado Consequências do crescimento capilar não compensado pelo devido corte. Começa por ser uma coisa moralizadora, dizendo porque é que os soldados deviam cortar o cabelo, mas depois tem uma série de brincadeiras, uma série de coincidências que ele avança e... Olha, por exemplo, a certa altura ele diz: diminuição do mérito pessoal, mau aspecto geral, diminuição na capacidade de respiração cutânea craniana, aumento das causas que originam a queda do cabelo, aumento de detritos e outras substâncias que, entrando em putrefação, podem originar a formação de forças inimigas que, acoitadas na densa vegetação e com o apoio local, podem constituir um grave perigo para a coletividade, aumento do déficit orçamental devido à maior despesa com o shampoo ou com o sabão, formação de um excesso de volume da caixa vestuntal, não permitindo a colocação do protetor de cabeça
a outrem. São uma série de brincadeiras que ele tem. Há outras que confesso que me surpreendeu bastante, porque foi quando se começou a falar da aproximação da data para as eleições da Assembleia Nacional, que seria em 1973. Este texto sai ainda em 72, e então num número, por acaso é o número de aniversário do jornal, aparece uma coisa: cumpra o seu dever de cidadão e vote. Vou ler aquilo e de facto lá está: cumpra o seu dever de cidadão e vote no melhor, vote no Peter Pan. No Peter Pan. Aqui é. Às urnas é o nome do artigo. Cumpra o seu dever de cidadão, vote no melhor, vote no Sr. Peter Pan. Porquê? Porque fortalece o patriotismo amolecido, ampara os pequenos, não deixa cair os grandes, tanto protege os da esquerda como os da direita, impede a introdução das mãos alheias. Sob o ponto de vista desportivo, Peter Pan é o melhor guarda-redes do mundo porque defende duas bolas ao mesmo tempo. Se Franco mandou erguer o Val dos Caídos, Peter Pan fez dos Caídos um monumento. Peter Pan está em verdadeira concorrência com Margarina Vaqueiro porque torna tudo mais apetitoso. As pessoas de uma geração mais antiga, da minha, lembram-se perfeitamente deste refrão de um anúncio da Margarina Vaqueiro, que torna tudo mais apetitoso. Mesma coisa em relação à frase seguinte, que é: Peter Pan só está em desacordo com o Toddy. O Toddy era uma bebida achocolatada, sim, muito popular entre os miúdos dos anos 70, 60 e 70. Toddy contém porque contém mesmo, era alusivo ao chocolate. Peter Pan às vezes parece que contém, mas não contém. Portanto, estas brincadeiras que vão aparecendo às vezes têm quase que um gosto subversivo. E depois tem outro exemplo, que é quando ele faz descrição de certo tipo de armamento e aparece uma gralha muito, muito cirúrgica, muito oportuna, que está a descrever uma metralhadora ligeira M70, só que como é que sai no jornal? Sai a atrapalhadora ligeira M70. Ora bem, isto é perfeitamente coerente com as críticas que ele faz na autobiografia, que saiu mais tarde, com o deficiente armamento que nos era distribuído. Essa ironia, mesmo alguns sarcasmos, são sinais de um humor que tornam mais leve o ambiente no mato, entre os soldados, mas também os leva a pensar, não é? E depois ele acaba um dos textos comemorativos num aniversário qualquer e acaba assim: que a comissão não nos pese. Fala dos que chegámos como periquitos, alguns de nós ficaram com penugens de pavões, mas vão lá, tenham juízo, digamos assim. Há muito humor e acho que o humor tem um papel muito importante e merece um estudo mais desenvolvido. E a passar uma determinada mensagem, não é? Uma determinada visão da própria guerra. É possível encontrar em Os Progressistas pistas para o clique, ou seja, para o salto qualitativo ou corte epistemológico que levou Salgueiro Maia a dizer não e a decidir que era a altura de acabar com o estado a que isto chegou, palavras suas, e a envolver-se ainda na Guiné na conspiração para derrubar o regime que culminaria no 25 de Abril? Pois, eu não diria que houve um clique, houve vários cliques. A insistência em certas oposições que ele tem. Uma frase dele que é: cada vez há mais egoístas, cada vez há menos idealistas. Depois, a outra altura, diz: tudo o que envolve um sacrifício que não seja bem pago a curto prazo não tem adeptos. É por isso que há tanta falta de médicos, de padres e de oficiais do exército. Todas estas posições críticas, conjugadas com as referências, já falei há bocadinho do Ortega y Gasset, já falei de certos textos do Camões, aquele texto muito conhecido do Essa, do povo, a quem tudo devemos e a quem todos desprezamos e tratamos mal, está no jornal, é publicado no jornal. Os poemas, o Kipling, ele também põe lá o Se. Tudo isto eu acho que são sinais de que o Salgueiro Maia se está a distanciar. Está a se distanciar de uma hierarquia, se está a distanciar do regime. E isso depois conjuga-se tudo num incidente que não é referido no jornal, mas é um incidente que ocorreu no dia 21 de julho de 1972, dia da Cavalaria,
em que nesse dia foi comemorado em Bula. Foi lá o Spínola, foi lá o Estado-Maior do Spínola, houve as cerimónias oficiais e depois houve um momento de convívio. E, no meio do convívio, o Salgueiro Maia chama os homens da companhia e cantam várias músicas e, a certa altura, cantam o hino do Lunho. O que é o hino do Lunho? O hino do Lunho é uma coisa que faz parte do cancioneiro do Niassa, coisa que já vem de Moçambique, mas que depois era cantado em todos os teatros de guerra. O hino do Lunho é nada mais, nada menos do que a música dos vampiros do Zeca Afonso adaptado à situação militar. Portanto, é uma coisa extremamente crítica e subversiva e que teve consequências. Os oficiais, nessa altura, o Spínola já não estava, estavam outros oficiais do Estado-Maior e alguns deles ficaram muito ofendidos e insistiram para que o Maia fosse castigado por causa disso. Esteve quase a dar um processo disciplinar, acho que acabou por não chegar a processo disciplinar, até porque o Maia já tinha vários louvores e continuava. Porque falta dizer uma coisa. Paralelamente a tudo isto que nós estamos a falar do afastamento do regime, o Salgueiro Maia e a Companhia de Cavalaria 3420 cumpria profissionalmente todas as obrigações da guerra. Aliás, poucos meses depois dele chegar a Bula, ele é ferido em combate. É ferido em combate juntamente com outro soldado e com um guia guineense, portanto, das nossas tropas. Num recontro com o inimigo, os guerrilheiros do PAIGC. Portanto, eles cumprem como soldados profissionais todos os seus deveres. E o Maia era extremamente competente nisso e por isso tinha vários louvores. E isso foi também uma das razões para as quais não haver mais consequências sobre esse ato, que para alguns teria sido mesmo de indisciplina, porque teria posto em causa a dignidade da instituição militar. Mas esse clique está cada vez mais explícito se nós soubermos o que é a história a seguir. O jornal acaba em março. Em maio acaba a comissão. No dia... um dia certo que ele diz em que tinha tudo preparado para voltar a Lisboa. Eles já tinham chegado a Bissau, tinham feito o espólio do armamento e estavam apenas à espera da ordem da chegada, da partida. Vinham de avião, eles iam de avião. E quando isso estava a acontecer, ele é chamado ao quartel-general e é-lhe dito que não vão voltar para Lisboa, vão antes fazer uma operação arriscadíssima, porque nessa altura estava a haver o ataque do PAIGC a Guidage, no norte, porque fazia parte de uma operação mais ampla que eles tinham lançado, porque eles queriam conquistar Guilherme Sul, que acabaram por conseguir, mas para obrigar a não haver uma concentração de forças, tinham feito um ataque a norte e obrigaram os portugueses a mandarem as tropas para aquela zona. E então uma das companhias que foi enviadas para lá foi precisamente a companhia que estava à espera de ser desmobilizada, porque o tempo de serviço já tinha acabado. Estamos no princípio de maio de 73. E dizem-lhe, tens que ir, tens que fazer isto, e isto é coisa para 6 dias. Estiveram lá até outubro, em combates muito graves, voltaram a sofrer feridos, não sofreram nenhum morto, mas isto leva a dizer que ele, nessa altura, diz que então isto é que é o prémio. Nós cumprimos o nosso dever. Estávamos para vir embora. Depois dizem, não, vocês como cumpriram, como mostraram que são bons, agora vão fazer isto. E ele fica muito impressionado. Depois ele até diz, depois nas memórias, ele diz isso, tendo consciência de que a guerra era injusta e sem solução, que o regime era opressivo e sem capacidade de reconversão, que as Forças Armadas tinham conseguido o impossível para garantir ao poder a capacidade de algo que ele recusava, só restava a sublevação. Farto de quase 50 anos de opressão, farto da incompetência, farto de fabricar carne para canhão, farto de ajudar meia dúzia de glutões a comer à conta do orçamento, farto de lutar por causas perdidas, decidi dizer basta. Atenção, isto aparece
na biografia dele, na autobiografia dele. Não aparece no jornal, claro. Mas são os tais indícios. Ele acaba por se envolver na conspiração porque ele é um dos signatários da carta que, em agosto de 1973, é assinada em Bissau por muitos oficiais, a maior parte de capitães, primeiro de protesto contra o tal decreto que previa que os oficiais milicianos pudessem, com um curso rápido na academia, passarem a estar equiparados aos do quadro. E foi essa reivindicação, esse protesto corporativo que foi digamos, a centelha que incendiou o que depois seria o movimento dos capitães, do MFA. Essa versão dos vampiros do Zeca Afonso, com essa letra, conhece o autor ou os autores da letra? Provavelmente não. É autor desconhecido. Intencionalmente, certamente. Mas se apanhar, por exemplo, só alguns versos, lembram-se todos certamente da letra dos vampiros. Então ele diz: no céu cinzento, sob o sol mudo, batem as hélices na tarde esquentada. Vêm em bandos com pés de veludo chupar o sangue fresco da manada. Se alguém se engana com o seu sorrir, lhes vem cair às portas à chegada. Eles só mandam vir e não fazem nada. De toda a parte chegam helicópteros, poisam nas matas, poisam nas picadas, trazem no ventre os cabeças de ouro que de guerrilhas não percebem nada. São reizinhos da nossa guerra, senhores por escolha, mandadores sem prática. Aceitam cunhas e dizem que não, passam as rondas sob os céus da África. Estou farto deles, só mandam vir e não fazem nada. E neste momento, em julho de 72, aparece publicado no jornal, não o Indolunho, obviamente, mas um outro poema que se chama O Fado de Bula. Bula, terra de guerra, vou cantar-te neste fado. E depois vai por aí abaixo. Digamos que é mais moderado nos termos do que o hino de Lunho, que era uma coisa perfeitamente subversiva e assumidamente como tal, mas é mais outro sinal. Bom, o Maia faz o balanço disto tudo na autobiografia dele, concluindo com: Jesus Cristo, estou tão farto disto. Que é uma paródia, um pescar de olhos, ou um grande êxito do Roberto Carlos nessa altura, que é o Jesus Cristo, eu estou aqui. E ele é: Jesus Cristo, estou tão farto disto. E depois ele explica porquê e o que é que faz. E já agora, aqui continuando com a questão dos vampiros, era uma canção que estava censurada. Claro! Portanto, mas ali não. Várias subversão, não é? Não apenas essa letra alternativa, mas o próprio facto de estarem a cantar publicamente uma canção que supostamente não deveria ser cantada. Mas eles faziam isso sem qualquer problema. O ambiente, se quiser ter uma ideia para os ouvintes, leitores atuais, daquela situação, nós infelizmente não temos nenhum filme que narre esta epopeia. Temos várias tentativas, mas não há nenhum que nos permita chegar ao imaginário como os filmes americanos da Guerra do Vietnã. Os filmes americanos da Guerra do Vietnã mostram como é que era o dia-a-dia desses soldados num ambiente perfeitamente hostil, numa guerra que, além do mais, iam perder, e que eles praticamente só podiam sobreviver com esses laços de fraternidade viril, entre ajuda dos soldados, que depois iam para operações, que são operações em que eles chegavam a estar isolados durante dias, contacto direto com o inimigo, matar para não morrer, em termos de, digamos, de sensibilidade, de emoção, de mentalidade, isso é extremamente destrutivo para o sentir de cada um. Uma das alternativas era esta, era assumir a contestação e assumir a subversão. Isto é cantar a canção do Zeca Afonso, com um título alternativo, mas adequado à realidade, sabendo que a canção estava proibida, como quase todas as do Cancioneiro do Niassa eram assim, e cantar isso, entre eles, sim, mas sobretudo perante a hierarquia militar, era dizer: então venham-nos lá censurar se puderem. Porque eles é que faziam a guerra. E o 25 de Abril acaba por ser feito assim. É feito pelos oficiais que tiveram a experiência direta da guerra, que tiveram o contacto da guerra e que fizeram aquilo que os oficiais
acima deles não foram capazes de fazer. Eram, sobretudo, oficiais até capitão. Havia alguns oficiais superiores, majores e tenentes-coronéis, havia certamente, mas, por exemplo, os oficiais que foram para a Junta de Salvação Nacional, os oficiais generais, e nem todos eram oficiais generais, atenção, havia lá coronéis e havia capitães. Por exemplo, na Marinha não havia nenhum oficial general, porque os dois representantes da Marinha na Junta de Salvação Nacional eram o Pinheiro de Azevedo, que era capitão de mar e guerra, e era o Rosa Coutinho, que era capitão de fragata. Portanto, equivalente, respectivamente, a coronel e tenente-coronel. Não havia generais. Na Força Aérea também nem todos eram generais. O Galvão de Melo era coronel. Os generais, claro, os conhecidos que foram cooptados, digamos, eleitos, não foram eleitos nada, foram cooptados. Foram o Spínola e o Costa Gomes. A Comissão Coordenadora do FA, os soldados envolvidos na conspiração, tinham escolhido o Costa Gomes. Quase que ficaram surpreendidos quando é a divulgação pública, aparece como presidente da Junta o Spínola, porque o Costa Gomes manobrou de maneira a ser o Spínola que salta para o primeiro plano. O Spínola, claro, gostava dessas coisas e aceitou alegremente, ficando o Costa Gomes como chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, com controle direto das Forças Armadas. Portanto, foi uma jogada inteligente. Mas a nível de oficiais diretamente envolvidos na guerra, no combate, eles sabiam o que é que estava a passar. E, portanto, reagiam. E reagiam assim. Os jornais das unidades militares são uma fonte para os historiadores, para a escrita da história contemporânea? Sem dúvida, são uma fonte e muito valiosa. Desde os textos, o conteúdo dos textos, depois também tem espaço para uma análise formal, as ilustrações, as origens dos textos, como eu já disse, os tais convidados que ele vai buscar, desde o Essa de Queiroz até ao Camões, passando por exemplo, a célebre carta do Mozinho de Albuquerque ao príncipe real Dom Luís Filipe, quando ele é nomeado Ai do Príncipe Real. Ele escreve uma carta, que já nessa altura era uma carta quase que de desespero, de revolta de um oficial, que ele diz que se esperava que viesse a ser rei, não foi? Que perante pessoas que só têm valores materiais, são os soldados que pelo Império dão sangue e se sacrificam pela pátria. O Salgueiro Maia faz uma citação muito longa dessa carta do Mozinho de Albuquerque, precisamente na edição imediatamente a seguir a este incidente no Dia da Cavalaria. É muito curioso. É muito curioso ver certas coincidências cronológicas. É por isso que eu, no projeto em que estou a trabalhar, estabeleci uma linha do tempo entre os acontecimentos em Bula, na vida do Salgueiro Maia, e os acontecimentos que passam também em Portugal e no mundo. Portanto, essa linha cronológica depois ajuda-nos a encontrar razões para certas coisas que aparecem no jornal. Esse jornal e os outros todos, insisto nos outros jornais, há 259 jornais do mato, 149 de Angola, 72 de Moçambique, 38 da Guiné, além dos de São Tomé, Timor. Esses jornais são um manancial muito, muito interessante para investigações no domínio da história contemporânea. São quase que ao nível agora da corrida às entrevistas e à oralidade, porque antes que as testemunhas diretas morram. Felizmente, o testemunho direto destes jornais está preservado. Okay. Muito obrigada, João Pedro Ferreira. Obrigado eu. Obrigada também a quem nos ouve. Aproveito para clicar no botão de notificação e assim seguir o nosso podcast, classificá-lo com 5 estrelas e deixar os seus comentários. Desta vez falámos com João Pedro Ferreira, investigador integrado do CHAM, doutorado em História e Teoria das Ideias, com a tese Castigar a Rir, o humor na imprensa periódica em Portugal, entre 1797 e 1835.
mestre em História Política e Cultural, é autor de vários livros, capítulos e artigos, tendo recebido financiamento da FCT e da FLAD. É ainda jornalista, colaborando com diversas publicações. Em breve regressamos com mais conversas sobre ciência. Até lá! Cham Talks, um podcast para ouvir ciência.